Bruna Santos é a nossa convidada de hoje, se encontra aqui. Tudo bem, Bruna? Tudo bom. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. E a Bruna veio conversar com a gente porque nós começamos, a partir de hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, nós já estamos chamando a sua atenção, presta atenção, porque hoje no programa nós vamos falar sobre, na verdade, fibromialgia. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, gente. Só que assim, a cada ano a gente vai falando, porque tem um mês que representa, mas durante o ano a gente sempre toca no assunto. Ou vem os fisioterapeutas, ou vem profissionais reumatologistas, assim como a nossa querida médica Bruna Santos. Enfim, a gente está sempre trazendo dicas. Mas parece que a cada ano a gente tem que avançar mais e mais e tem que entender melhor o que está acontecendo, o que a gente está usando de menos, o que está usando de mais, enfim. E hoje nós queremos chamar a sua atenção para esse mês de fevereiro, se possível, no fevereiro roxo e também fevereiro laranja. Hoje nós vamos falar deste problema, né, que afeta tantas pessoas. Quantas pessoas reclamam? Olha, eu tenho fibromialgia. Como é que você sabe? Através de um diagnóstico. Você fez exames? Não, através de um diagnóstico. E aí a gente vai entender melhor como descobrir se você tem ou não. Por que está acontecendo? Por que você tem essa ideia de que você tenha esse problema, essa doença? Será que ela é crônica? Se ela não é crônica, ela tem tratamento? Se ela é crônica, podemos aliviar? Quem vai falar tudo isso pra gente agora é a nossa querida doutora. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Vamos começar falando e explicando para as pessoas que estão em casa, porque provavelmente tem alguém que nunca nem ouviu falar, né? Sobre essa doença que de uma certa forma mexe com a vida das pessoas. O que é, na verdade, a fibromialgia? Ela é uma síndrome que, se você pegar diferentes pessoas com fibromialgia, talvez elas relatem sintomas diferentes. Porém, a gente tem uma linha geral, né, de sintomas. Então, o primeiro sintoma obrigatório para a gente ter um diagnóstico é a dor difusa, que tanto afeta as articulações como os músculos e tem que durar pelo menos 3 meses. Então, para tentar te explicar como seria mais ou menos essa dor difusa, é quando você pega dengue, que dói tudo, né? Todas as juntas. As juntas ou uma chikungunya, aqueles dias ali iniciais. Só que numa infecção viral vai passar. Na fibromialgia não, é uma dor contínua. Então, para tentar... O que seria o sintoma, né, principal. É verdade. Então, tirando essa dor difusa que permanece, que é crônica, mais de 90 dias, a gente vai ter também distúrbios do sono. Então, o paciente tem um sono não reparador, acorda de manhã como se não tivesse descansado durante a noite. Distúrbios de humor, como ansiedade, depressão e muita fadiga, que é aquela sensação ali meio subjetiva de que você não tem energia para realizar suas atividades habituais. Não estou falando de nada fora do contexto, mas sim apenas atividades do seu dia a dia que você precisa ali para exercer. E mexe com os músculos, mexe com as partes articulares, pescoço, antebraço também não? A dor é difusa, sim, mas não existe um comprometimento articular biológico, digamos assim. Então, diferente de outras doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, você não vai ter deformidade articular, você não vai ter uma inflamação intraarticular que leva à deformidade, em alguns casos mais graves, até deficiência física, né? Sabe o que a gente tem percebido, doutora? Que muitas doenças crônicas, as pessoas têm tido a sensação de que tem cura. Porque provavelmente a pessoa esteja fazendo o tratamento certo, teve algumas mudanças de comportamento, na alimentação, no dia a dia, regulando o sono, dormindo na hora certa, fazendo exercício adequado. Existem pessoas, olha, eu me curei. É crônica, mas eu me curei. E, de repente, o tratamento certo é que vai fazer a diferença. Ou não exagero. E hoje a gente está chamando a atenção da fibromialgia com o uso de corticoides, né, no tratamento da fibromialgia, porque a dor às vezes é tão constante, a pessoa reclama tanto dessas dores, ela fica tão indisposta para trabalhar no próprio relacionamento, né, com outras pessoas, e aí a gente sabe que existe essa dificuldade do dia a dia. Como as pessoas devem lidar e o que acontece com a questão do corticoide? O médico passou, mas às vezes a pessoa em casa insiste em usar, independente do que o médico falou. É muito importante esse ponto, porque corticoide não é utilizado para tratamento de fibromialgia. Olha só. Não pode ser. O médico passa um determinado medicamento, mas a vizinha, a amiga, não sei quem, toma isso, toma aquilo. Por que você já pensou em tomar um corticoide? Isso acontece?
Acontece, mas fibromialgia, se você está usando corticoide e se de repente a tua dor melhora, você pode ter certeza que aquela dor não é de fibromialgia. Isso aí é sem Por que as pessoas elas têm chamado muita atenção o uso de corticoide na vida das pessoas e elas têm essa sensação? E por que a gente teve esse interesse de tocar nesse assunto? Porque as pessoas têm relatado muito. E tem falado muito sobre isso é preocupante. Muitos fake news, muitas pessoas divulgando como devem fazer. Enfim, acredito eu que chegam até a mentir muitas vezes para poder fazer o uso dos corticoides. É porque, na verdade, o corticoide trata dor, mas a gente tem que lembrar que dor não é uma só. Nós temos pelo menos 3 tipos de dores diferentes no nosso organismo. Que é a dor nociceptiva, a dor nociplástica, a dor neuropática. Sim. São conceitos mais científicos, mas assim, na prática o médico ele tem que ter conhecimento para saber diferenciar qual é a origem da dor. Isso é uma coisa que eu falo muito com meus pacientes. Dor não é igual. A dor ela não tem mecanismos iguais. Então, para um tipo de dor, um mecanismo de dor, como por exemplo a dor inflamatória da artrite reumatoide, do lúpus, o corticoide vai dar um alívio muito importante. Então, para o leigo, talvez ele ache que toda dor resolva com corticoide. Ou imagina que toda dor tem a ver com fibromialgia. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. Então, é muito comum a gente receber no consultório pessoas que já tinham um teórico diagnóstico de fibromialgia e eu dizer, após a investigação, falar, olha, você não tem essa doença. Ou então dizer assim, ok, você tem, porém você tem outra doença que é concomitante, que é isso que é muito importante. Fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. Então você pode sim ter fibromialgia e a dor que você está sentindo naquele momento não ser da fibromialgia. É outro tipo de dor que provavelmente mexa mais com você do que a própria dor da fibromialgia. E aí o que chama bastante atenção relacionado a esse assunto é que a gente precisa então explicar para quem está em casa, para você que está assistindo o nosso programa, de que forma que se descobre a fibromialgia, se é através de exames ou não, quais são os sintomas precisos, você já falou um pouco, mas eu queria que a gente pudesse reforçar mais, e quando se vai fazer o tratamento, o que na verdade é apresentado para esse paciente, para o problema de fibromialgia, para que as pessoas tenham consciência que primeiro tem que existir um diagnóstico. Claro. Quais são os tipos de dores que você tem? Quais são os exames? Porque quando existe primeiro conversar, não é você que é o médico. Quem vai realmente te dizer, vai te dar o diagnóstico é o profissional. Primeiro que não é a internet, né, que dá o diagnóstico. Sim, mas está todo mundo buscando, todo mundo buscando, né? Então, às vezes, ele já chega com aquela impressão, Sim. ele já está até assim, com uma carga emocional gigantesca, de achar que tem a doença, enfim. Então, assim, a primeira coisa é, o diagnóstico é um diagnóstico clínico. Ou seja, o médico tem que fazer uma anamnese bem feita com você. Anamnese é o termo técnico para a conversa entre médico e paciente. Então, a primeira coisa que tem que ser feita numa consulta para investigar a fibromialgia é uma boa conversa com o médico, em que o médico vai saber diferenciar esses 3 tipos de dor que eu te falei aqui, que são uma coisa ali mais técnica, né? E depois que ele diferencia os tipos de dor, ele vai, a partir disso, fazer a investigação diagnóstica, seja para fibromialgia ou para outras doenças autoimunes, que às vezes estão também concomitantes com fibromialgia. Então, não é um exame que vai dizer que você tem fibra, apesar de que a gente pede muitos exames para ver diagnósticos diferenciais, para ver diagnósticos que podem simular fibromialgia ou estar concomitante a ela. Mas para a fibromialgia em específico não existe nenhum exame. É a anamnese, que é o diálogo. E claro, também o exame físico. Nós vamos examinar o paciente. Então, se você foi numa consulta em que conversou 2 minutos, não teve exame físico e já disse que é fibromialgia, alguma coisa está errada. É bom que você tente buscar novos profissionais, não fique só em um profissional, para que você possa ter essa confirmação, essa certeza. Com certeza. Né? E não sair tomando qualquer tipo de remédio, porque de repente pode melhorar uma dor, mas vai ficar uma outra dor e você vai dizer, não resolvi o problema. E tanto assim, foi interessante você citar o corticoide não vai tratar a dor da fibromialgia e também o contrário. Os remédios que a gente utiliza para a fibromialgia não vai tratar outras dores. Então é comum também o paciente ter esse diagnóstico de fibromialgia, estar utilizando medicações e dizer, doutora, eu não melhoro, mas quando a gente vai fazer a anamnese, exame físico, a dor é de outra origem. Sim. Então, também existe isso.
Remédios que são para outras doenças não vão servir para fibromialgia e vice-versa também. E vamos alertar quem está em casa e que está fazendo uso desses corticoides, né? A gente precisa chamar a atenção das pessoas, porque assim, remédio é para tratar o que você está sentindo. Se você não está sentindo, vai trazer outros danos, não é isso? Com certeza. E quando a gente fala de corticoide, nós temos já muitos danos e bem estudados, bem delimitados. Sim. Então, o primeiro que o paciente logo sente é ganho de peso. É a primeira coisa que vai acontecer. Ele vai ter um inchaço, principalmente na região do rosto, né? Então, é bem comum a bochecha aumentar essa região e ele vai ter um ganho de peso, um aumento de fome. Além disso, a gente vai ter aumento da pressão arterial, a gente vai ter possibilidade de aumento de glicemia ao ponto do paciente ficar diabético, glaucoma, catarata, osteoporose, podendo levar inclusive a fraturas ósseas, entre muitos outros. Esses aqui são apenas os mais comuns. Então, o corticoide ele é um medicamento chave para o tratamento de muitas doenças, salva vidas, mas tem que ser prescrito pelo médico da forma correta, com a indicação correta, com o desmame correto e, se possível, sempre a gente objetiva no consultório a suspensão do corticoide. E quando a doutora fala sobre isso, chama uma outra atenção, principalmente você que está assistindo o nosso programa, é que o corticoide também, ele tem dias determinados pelo especialista, né? De forma geral, sim. Talvez as especialidades que mais usam de forma crônica, a reumatologia está no meio. Porque a gente tem doenças que realmente precisam, como lúpus e artrite reumatoide, em que a gente vai usar naquela fase inicial e que talvez depois a gente vá tirando aos poucos e sempre tentar, né, suspender. Então, a minha especialidade, a gente tem muito manejo das medicações. Por isso que a gente conhece muitos efeitos colaterais. Claro. Mas, de forma geral, em outros usos mais do dia a dia, sempre é um tempo limitado. Doutora, quais são as dificuldades que as pessoas vão ter quando elas estão com fibromialgia, no dia a dia, para a gente entender dia -a -dia. melhor? Acho que o fator mais limitante, de forma geral, apesar de que para cada um vai ser diferente, a fadiga eu acho muito, assim, é um dos sintomas mais difíceis de tratar. Porque uma coisa é você não ter energia para fazer algo extraordinário, tudo bem, mas não ter energia para fazer o teu dia a dia, o básico, como cuidar de si mesmo, cuidar dos filhos, ir para o trabalho, isso daí é algo que tem um impacto psicológico muito ruim para o paciente. Dentro dessa situação, né, através do tratamento, pode existir também uma rede de apoio, por exemplo, para ajudar esse paciente? Dúvida. Por que eu falo assim? Porque eu acredito que se a fibromialgia mexe com a saúde da pessoa, principalmente com a fadiga, provavelmente vai mexer com o bem-estar e esse bem-estar pode levar assim a uma depressão? Sim, até porque também os sintomas de distúrbio do humor estão inclusos lá nos sintomas mais comuns da fibromialgia. E sobre a rede de apoio, é importante a gente falar, uma doença predominantemente feminina, 9 para 1, 10 para 1, até alguns estudos 20 para 1 a proporção, 20 mulheres para 1 homem. Por quê, doutora? Não tem ainda A gente acredita que possam ter fatores hormonais, a questão da sensibilidade à dor, e não tem como a gente não ver a questão social. Mas né? alguns homens sofrem, né? Sofrem, é bem raro. Eu tenho pouquíssimos pacientes, né? São casos até mais difíceis, inclusive casos mais graves, mas é bem raro, mas pode sim acontecer. Mas falando da rede de apoio, às vezes é uma mulher que chega no consultório que está totalmente sobrecarregada, com tripla jornada, né? Trabalho, às vezes mais de um trabalho. Também tem a questão do cuidado com a família, o casamento e às vezes até outras estudando, né, fazendo faculdade de noite, trabalhando de dia, cuidando dos filhos. Então é uma sobrecarga absurda que vai contribuir de forma muito importante no processo de adoecimento daquela pessoa. Então a gente chama a rede de apoio para dividir responsabilidade. Sim, sim. Doutora, tem idade, na verdade? Porque ou é uma doença que pode ser genética também, ou não? De repente você está super bem, na fase adulta você descobre. A fase mais comum são pacientes mais jovens, entre 20 a 40 anos. Mas eu já vi até adolescentes com quadro. E também tem pacientes aí na terceira idade também que podem ter. Mas o mais comum, 20 ali a 40, 45 anos. É a grande maioria das pacientes. Doutora, descobri que tenho fibromialgia. Vou começar o tratamento. É um tratamento que leva muito tempo? É um tratamento para a vida toda? Vai depender de paciente para paciente? E quais são as recomendações depois que você descobre, além da medicação? Primeiro, não se apavorar, né? Acho que é a primeira coisa, porque quando a gente dá esse diagnóstico, eu acredito que seja um peso grande para o paciente,
por ele achar algumas crenças que vai existem. ficar incapaz. Que vai ficar incapaz, que vai usar remédio para o resto da vida, que vai sempre sentir aquela dor. E isso não é verdade. É claro que a gente vai ter casos mais desafiadores, é claro. Né? Não tem como no espectro de doença a gente falar que todo mundo vai ficar muito bem e vai ficar bem rápido. Isso aí seria uma inverdade. Mas a grande maioria dos pacientes vai ter resposta quando a gente alia tratamento medicamentoso, atividade física regular, terapia, que principalmente é a terapia cognitivo-comportamental, e essa questão da rede de apoio de dividir as responsabilidades. Então, tudo isso, veja que é um tratamento multidisciplinar, a gente precisa de outros profissionais também. Então, de forma geral, é se acalmar, achar que ter pensamentos positivos, eu sei que é difícil, né? Sei. Mas isso é importante. Mas quando você também. descobre, eu acho muito interessante o que a doutora está falando. Quando você descobre e quando a doutora passa esse tipo de informação, primeira coisa, se acalmar e ver como você vai lidar com essa situação, que não é um bicho-papão. Pode ter certeza que na casa de todo mundo alguém está passando por algum problema, alguém está tendo algum tipo de doença crônica, que vai ter que conviver e vai ter que saber conviver. E muitas vezes, doutora, eu até acredito que uma situação como essa venha para você ter mais qualidade de vida. Muitas pessoas, quando descobrem, né, doutora, que tem um problema de saúde, a vida delas até melhora. Melhora porque é como se fosse ali um alerta. É o corpo dizendo, olha, vai ter que reorganizar a vida. Nossa. Doutora, tem um pior momento da fibromialgia? É muito comum os pacientes relatarem as crises, né? Sim. Então, existem sim. É muito comum esse período de exacerbação dos sintomas e períodos que está mais tranquilo. Quase sempre vai coincidir com o período de estresse. Quase sempre. Assim, a TPM também está nessa história? Tem muito paciente que quando tem dismenorreia, síndrome dismenorreica, né, que é justamente aqueles sintomas ali mais intensos, ele sempre fala que a dor piora, né, que fica mais sensível. Mas aí já é outra doença associada à fibromialgia. Sim. Né, que também tem que ter um tratamento com o ginecologista adequado para que aquilo não seja gatilho para a tua crise. Além também de como outros problemas, como dor de cabeça crônica, tem que tratar. Como síndrome do intestino irritável, paciente que tem muita diarreia, constipação, quando tem essas tensões, tem que tratar. Então, dor na relação sexual, que também é gatilho para isso, que é dispareunia, né, o termo técnico. Então, todas essas condições concomitantes, que a gente chama de situações satélites ali, estão ali por ao redor, também tem que ser devidamente conduzidas. E bater na tecla, não entre nessa onda de corticoide. Não, de forma não é algo interessante para ser usado da forma como você quer e nem vá buscar no Google esses médicos virtuais que você acha que vai encontrar. Porque quando você vai lá e pesquisa, não é um médico que está falando com você, é você que está pesquisando qualquer pessoa. Porque, de repente, você não sabe quem vai te trazer essas informações. E, às vezes, não são pessoas habilitadas para estar dando aquele tipo de informação. A maioria, não é? A maioria, na verdade, pesquisa de outras pessoas e acaba trazendo uma informação errada para você. Você tem que cuidar da sua saúde, de preferência procurando quem estudou. Tem que saber, porque, assim, eu já recebi pessoas, não só da minha especialidade, mas de outras, relatos de outras, que foi num médico com especialidade X. E, na verdade, não é. Existe uma forma do paciente saber, que é entrando no portal do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Lá você vai colocar o meu nome, Bruna Rufino Leão Santos, vai aparecer que eu sou médica e que eu sou especialista em clínica médica e especialista em reumatologia. Então, eu recomendo que os pacientes, como têm acesso a essa plataforma gratuita na internet, procure se o profissional que está ali assistindo é de fato especialista. Pronto. E, doutora, relacionada à alimentação e exercícios físicos com a fibromialgia ou a própria fisioterapia? A fisioterapia é essencial, né, no tratamento. Vai variar a dependência maior, depender da fase do paciente, né? Então, aquela fase de dor mais intensa, que é a crise, né, que o paciente chama. Às vezes a gente orienta aquele início de atividade física, mas ele nem tolera. Está tão intenso, a gente ainda vai começar as medicações. Sim. Então, a fisioterapia entra nesse papel bem importante nessa fase mais aguda ali dos sintomas. E depois, num segundo momento, se o problema da pessoa for só a fibro mesmo, aí ela tem que partir para a atividade física regular, que é o principal tratamento. Muito bom. Doutora, você falou de gatilhos. Para a gente encerrar essa conversa, eu queria falar sobre... Eu tenho fibromialgia, um exemplo, né? Digamos que você tenha. Ela pode trazer outros problemas de saúde ou só o contrário? Por exemplo, um determinado problema de saúde é que pode ser gatilho para ela.
Geralmente é mais o contrário. A fibromialgia, se ela não tem um potencial de gerar outras doenças, é claro assim, além das doenças que já estão associadas a ela, que foi essas que eu falei. Então, depressão já está associada a ela. Eu não considero que uma vai causar a outra, mas sim elas estão ali em conjunto. Por isso que é bom investigar. Mas é mais fácil o contrário, que é o que a gente chama de talvez de fibromialgia secundária, que é a pessoa às vezes tem uma artrite reumatoide, não foi diagnosticada, fica sentindo dor crônica, ou uma artrose de joelho, ou uma artrose de coluna, coisas que são bursite, né? Bursite de ombro, então coisas que são relativamente comuns, mas se não tratadas, se não resolvidas, se reincidentes, elas vão gerar esse sintoma que é a sensibilização central da dor, e o paciente vai ter dor no corpo todo, mesmo tendo a lesão só em um único local ou dois, lesão de fato de estrutura, né? Então é mais comum, mais frequente disso acontecer. E deixar bem claro que é uma doença que causa dores. Muita dor. Né? Talvez uma das mais intensidades. Existe inclusive um estudo muito interessante que mostra o autorrelato do paciente sobre dor, ele mesmo falando. E a dor da fibromialgia nas crises se assemelha até dores bem graves, como dores oncológicas, né? Nossa. Então, assim, na crise realmente é uma situação muito dramática. E até sobre a crise, ele tem que conversar com o médico dele, para que o médico dele explique como ele se deve conduzir na crise. Uma coisa importante que a gente sempre fala, é evitar ao máximo ir em pronto-socorro. Você já deve ter com o seu médico medicações em casa para a crise, medicações de preferência orais. Tentar evitar ir para o pronto-socorro, por quê? Porque se é uma doença causada por estresse, a gente sabe como é pronto-socorro. Toda vez que você for, que você relatar e esse remédio não deu certo, ele vai passar outro. Então, assim, você vai para lá, um ambiente mais estressante, remédios venosos não é o ideal para passar as crises, é melhor os orais, porque tem um efeito mais prolongado, especialmente os opioides. Então, é interessante que você já converse com o seu médico para que ele te oriente na consulta como você conduzir ali a crise. E, claro, se a coisa não controlar, voltar na consulta médica. Mas, de forma geral, essa educação do paciente é uma das partes mais importantes do acompanhamento na fibromialgia. Muito bom. Quero agradecer a doutora Bruna Santos, que aceitou o nosso convite de estar nessa manhã batendo esse papo com a gente, explicando melhor nesse fevereiro roxo o que, na verdade, é a fibromialgia e também deixou bem claro para vocês que nada de corticoides, vá no médico, porque lá você vai descobrir, principalmente com uma profissional como ela, quais são os problemas de dores que você tem. De repente você pode ter vários problemas nesse teu corpo e você está culpando só a fibromialgia, que às vezes nem faz parte dessa história, né? Exatamente. E isso não é raro de acontecer. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram? Tem sim, é @reumatologista Teresina, é bem fácil de achar. Pronto. E aí as pessoas têm que ter qualidade de vida, as pessoas que estão assistindo o nosso programa agora têm que entender de verdade que todo cuidado se faz necessário. E um deles é você procurar um especialista de verdade. Só queria que você falasse mais uma vez o aplicativo que as pessoas devem consultar para saber quais são os médicos especialistas, saber se essa médica realmente... É o site do CFM. Pronto. Se você colocar no Google CFM, o nome do médico e botar lá o número de CRM ou RQE, que é o registro de especialidade, você pode colocar o nome completo do médico. E se lá não tem dizendo, não tem prova nenhuma de que ele é especialista.